Oi! Hoje estamos aqui no Botânico das Asas para gravar o 6º capítulo, o terceiro dia, terceira parte desse capítulo 6. Estamos falando sobre a importância de pararmos de murmurar. Murmurar, sim, murmuramos muitas vezes, reclamamos muitas vezes e isso desagrada o nosso Deus. Antes de começar a leitura, eu vou descrever um pouco aonde eu estou, porque temos muitas pessoas com deficiência visual, né, acompanhando a nossa leitura e isso alegra muito, muito, muito meu coração. Ontem, uma amiga da minha igreja veio falar comigo, ela é deficiente visual e ela tem assistido, tem ouvido as nossas leituras. Então eu vou descrever para esses amigos deficientes visuais que são o motivo, né, por eu ter começado essa leitura. Esse Botânico das Asas, ele fica em Araruama, praticamente no centro de Araruama, perto da Praça João Hélio. No Botânico das Asas, temos uma parte muito bonita, que é tipo uma sala, né, com grades, né, com telas, onde temos borboletas de diversas espécies. Temos uma outra parte que é uma outra jaula enorme, que tem tucano, tem muitos pássaros, gente, aqui é muito lindo. Tem uma parte, outras jaulas menores, que tem galinha d'Angola, tem hamster, é muito lindo aqui. Tem uma outra parte que tem um chafariz também, que você tem uma pontezinha que você passa por cima, praticamente por cima desse chafariz. Tem uns gramados, uma grama sintética para poder fazer piquenique. Gente, as famílias vêm para cá fazer piquenique aqui nessa praça, com barulho dos pássaros. É bem legal essa praça. Tem muitos gramados assim, todos separadinhos, né, que dá para mais ou menos umas 10 a 15 famílias fazerem um piquenique num feriado ou uma festa. Tem muita gente que vem para cá também comemorar aniversário dos filhos aqui nessa praça, porque ela realmente é muito bonita. É isso. Eu tenho certeza que você, mesmo sendo deficiente visual, você vai gostar de vir conhecer essa praça. Vão descrever com certeza melhor do que eu. Eu vou aprender um pouco a fazer essa descrição, né? Essa autodescrição, tá bom? Vou falar de mim também. Eu estou com um vestido florido, que eu amo, um brinco de pérola e um cordão, tá bom? Vamos lá, capítulo 6, terceira parte desse capítulo 6. Tema: um desafio diário. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Filipenses 4, do 4 ao 6. Você e eu precisamos fazer um desafio diário de não murmurar ou culpar. Não significa que não devemos corrigir situações equivocadas ou viver com a cabeça nas nuvens e fingir que nada negativo existe. Isso significa simplesmente que ser tão positivo quanto possível
é alvo da nossa vida. Não murmure quando a murmuração não produz nenhum bem. O problema começa no coração e sai pela boca. Primeiro, uma atitude de ajuste é necessária e então o fruto dos lábios mudará. Vá para a cama à noite e medite sobre tudo pelo qual você tem que ser grato. Deixe que essa seja a primeira coisa que você vai fazer de manhã. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas, pela vaga para estacionar que Ele faz você encontrar, por levantar na hora certa para o trabalho, por poder andar, por ouvir ou ver seus filhos. Desenvolva uma atitude de gratidão. Faça disso um desafio, um dia de cada vez. Não se sinta desencorajado quando falhar, mas não jogue a toalha nem desista. Continue até que você desenvolva novos hábitos. Gostamos de orar sobre as nossas necessidades e levar nossas petições diante de Deus. Mas quantos de nós se lembram de agradecer a Deus quando a resposta chega? Gostamos de dar aos filhos o que eles nos pedem, mas nos sentimos ofendidos se apenas agarram as coisas e correm sem ao menos agradecer. Quando são gratos e se lembram de dizer obrigado, e se disserem isso mais de uma vez, com certeza ficaremos motivados a querer fazer mais por eles. Deus é assim conosco. Seja generoso em sua gratidão e seu relacionamento com o Senhor será mais agradável. Reclamar antecipadamente. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmos 133, 1. David, nosso filho mais velho, e sua esposa, certa vez venderam um trailer e compraram uma casa. O único problema era que só tinham um mês para sair do trailer em que moravam e mudar-se para a nova casa. Como ficaram sem lugar para morar temporariamente, nós os convidamos para morar conosco. O interessante foi que David e eu tivemos problemas de relacionamento durante a estada dele em nossa casa. Nossas personalidades são muito parecidas. Temos opiniões próprias, o que nem sempre é uma boa combinação. Depois que tudo passou, nosso relacionamento voltou ao normal. Ele trabalha para nós e isso funciona muito bem. Mas morar sob o mesmo teto é outra história. Nada de negativo aconteceu, mas minha mente continuava pensando: e se? Enquanto David e eu descíamos a rua de carro, a minha língua coçava para falar coisas negativas que poderiam acontecer. E se não houver água quente suficiente para o banho de manhã, depois que todo mundo tiver tomado banho? E se eles deixarem a bagunça para eu arrumar? Nada de ruim tinha acontecido ainda. David e sua esposa nem tinham se mudado, mas a minha língua já estava pronta para declarar o desastre antecipadamente. Satanás queria que eu profetizasse meu futuro, queria que eu criticasse a situação com antecedência. Se o diabo pode conseguir que nos tornemos negativos, ele pode nos prover de circunstâncias negativas, se semearmos sementes negativas. Meu liquidificador funciona independentemente do que é colocado nele.
Se bater sorvete e leite, terei um milkshake. Se misturar água e terra, terei lama. O liquidificador funciona. Ele é criado para funcionar, dependendo do que eu colocar nele. O que ponho é o que terei. O mesmo acontece com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa língua. O que entra é o que vai sair, para o bem ou para o mal. David e Shelley moraram conosco durante um mês e tudo correu bem. Eu conhecia bem esses princípios para resistir à tentação de murmurar antecipadamente. E insisto que você tenha cuidado com essa tentação também. Quando eu era tentada a falar palavras negativas, eu escolhia dizer: David e Shelley, morando conosco, vai funcionar bem. Não será nenhum problema. Tenho certeza que todos vão cooperar e ser sensível à necessidade dos outros. David e eu fizemos piada sobre o fato de termos ficado 30 dias sob o mesmo teto. Nós dois gostamos de estar certos. Então ele disse: vou lhe dizer uma coisa, mãe. Vamos revezar quem está certo. Durante os 30 dias que estivermos juntos, você pode estar certa por 15 dias e eu estarei certo por 15 dias. Rimos e nos divertimos, plantando sementes para uma futura colheita. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância. Filipenses 4:12. Como vemos em sua carta de Filipenses, Paulo não murmurou diante das dificuldades pelas quais todas nós passamos, principalmente no início. No nosso caso, Deus abençoou o nosso ministério e nos favoreceu muito. Hoje, temos a chance de ministrar reuniões e seminários em ótimas igrejas e centros de convenções em todo o país. Mas não foi assim o começo. Como no caso da maioria das pessoas, começamos por baixo. Aprendemos a não menosprezar nem murmurar sobre aqueles dias. Zacarias 4:10. Um dos primeiros salões de hotel que alugamos para um seminário era feio e velho. Estávamos indo de St. Louis, Missouri, para uma reunião em outro estado e tínhamos alugado o espaço por telefone, sem vê-lo antes. Claro que o pessoal do hotel falou que o lugar era bonito e que o serviço era bom. Quando chegamos, o vento estava soprando forte e a primeira coisa que notamos foi que várias ripas do telhado estavam caídas no estacionamento. As cadeiras do salão estavam numa condição muito precária. A espuma saía pelos furos do estofamento. Em outras, havia restos de comida e muitas manchas. O ar-condicionado estava desregulado e toda hora a temperatura precisava ser ajustada no local, porque estava ou quente demais ou frio demais. Um empregado da manutenção tinha de entrar no salão da conferência durante o evento e subir uma escada. Ele subia até o telhado e ajustava alguma coisa, porque os controles do ar-condicionado não estavam funcionando. Analisando a situação, sabíamos que não havia nada a ser feito, porque a primeira reunião tinha começado por volta de 5 horas. Então, todos começamos a murmurar, o que é natural.
em circunstâncias como essa. Imediatamente, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, dizendo que, se passássemos por essa situação sem reclamar, estaríamos construindo uma base firme para o futuro. Ele me mostrou que poderíamos até ir aos melhores lugares, mas nunca seríamos promovidos a coisas melhores se não semeássemos agora as sementes para o futuro. A murmuração teria produzido sementes, mas sementes que nos deixariam em situação pior do que aquela em que estávamos. Semear sementes de gratidão e não por enfrentar a situação na qual estávamos produziria uma colheita abundante depois. Reuni a equipe, que naquele tempo era de, no máximo, meia dúzia de pessoas, e disse-lhe o que o Espírito Santo tinha me mostrado. Concordamos em não murmurar sobre coisa alguma naquele hotel. Propositadamente, procuramos coisas das quais pudéssemos dizer alguma coisa boa. O resultado foi que tivemos uma reunião de sucesso e aprendemos uma lição vital que renderia muitos dividendos no futuro. Uma antecipação das coisas boas que virão. E assim, depois de esperar, Abraão, com paciência, obteve no nascimento de Isaque como uma promessa do que estava para vir. Abraão, a promessa. Hebreus 6,15. Nesse versículo, o escritor do livro de Hebreus declara que Isaque era uma promessa do que estava por vir. Deus não prometeu a Abraão apenas um filho, prometeu que ele seria o pai de muitas nações. Muitas pessoas hoje têm uma promessa ou antecipação das coisas boas que Deus tem para elas. Em 1 Reis 18, depois de um longo período de seca que Elias tinha profetizado, Deus lhe disse que falasse ao rei Acabe que iria chover. Elias falou a palavra de Deus pela fé, sem nenhuma evidência de chuva. Então, subiu ao topo de uma montanha e começou a orar. Enquanto orava, ele enviou seu servo ao ponto mais alto para olhar o céu. 6 vezes o servo foi e voltou com a resposta de um céu limpo e sem nuvens. Finalmente, na 7ª vez, ele voltou e relatou: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem diante da imensidão do céu. Isso não é muito, mas foi o suficiente para motivar Elias a dar o próximo passo de fé. Ele disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Versículo 44. Esta nuvem, embora muito pequena, foi o início de uma grande chuva. Versículo 45. Era uma promessa ou antecipação de coisas boas que viriam. Só uma semente. Pois quem, com razão, despreza o dia dos humildes começos. Zacarias 4:10. Provavelmente a maioria de nós que está esperando em Deus por alguma coisa pode ver a evidência de um pequeno começo. Uma sementinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Alegre-se com a semente. Ela é um sinal de coisas grandes que virão. Não amaldiçoe sua semente murmurando. Deus nos dá semente, alguma coisa que produza em nós esperança. Uma pequena coisa, talvez, mas alguma coisa é melhor que nada. Devíamos dizer:
Senhor, isto é somente uma coisinha, mas obrigado por me dar alguma esperança, alguma coisa a qual me apegar. Obrigado, Senhor, por um começo. Pegue essa semente e plante-a crendo. O Espírito Santo me mostrou que eu estava jogando fora muitas de minhas sementes. Quando desprezamos alguma coisa, damos pouca consideração a ela. Não anotamos e a consideramos como nada. Não cuidamos dela. Se não cuidarmos do que Deus nos dá, nós o perderemos. Se perdermos a semente, nunca veremos a colheita. Hebreus 13:5 diz, na essência: contente-se com o que você tem. Vamos ser como Paulo. Vamos aprender a viver, tanto na escassez como na abundância, e estar contentes em qualquer circunstância, sabendo que cada pedaço é uma parte do quadro inteiro. A Bíblia diz: eu, Deus, nunca te deixarei. É por isso que podemos ficar contentes pela fé durante o pequeno começo. Sabemos que o Senhor é o autor e o consumador. Hebreus 12:2. O que Deus começa, Ele termina. Filipenses 1:6. Ele fará isso por nós se mantivermos nossa fé firme até o final. Hebreus 3:6. Deus fará tudo por mim e por você se nos mantivermos firmes. Se mantenha firme no Senhor, se mantenha firme naquilo que Ele tem prometido para você. O Senhor, Ele tem te dado grandes coisas. Você tem um ar para respirar. Se você está num hospital, agradeça a Deus, porque você está vivo, porque o Senhor tem colocado pessoas boas para cuidar de você, porque você muitas vezes está nesse hospital passando por alguma cirurgia ou está passando por alguma enfermidade, algum tratamento, mas saiba que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está com você todos os dias, Ele não irá te abandonar, porque Deus nunca nos abandona, Ele não nos deixa só em nenhum momento. Então, não murmure, agradeça, não murmure, seja grato a Deus por tudo que você tem. Olhe à sua volta e procure motivos para agradecer. Não procure motivos para reclamar, procure motivos para agradecer a Deus. Vamos orar para agradecer a Deus por mais um dia de leitura. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por cada um, Pai, que tem assistido, Pai, as nossas leituras. Obrigada pelo Teu cuidado, Pai, conosco. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado. Continua guardando os meus irmãos. Continua guardando, Pai, a cada um que compartilha essas leituras, Pai. Obrigada por cada um que me ajuda a compartilhar. Obrigada por cada um, Pai, que tem se rendido aos Teus pés, através, Senhor, dos ensinamentos que temos passado, através desse canal do YouTube. Muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra diz que nós fomos chamados para pregar, para falar o Teu Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Te amamos, obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, até o próximo dia de leitura no capítulo 7. Próximo dia de leitura, iremos iniciar o capítulo 7. Tchau, beijos. Eu irei plantar sementes da fé.